Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim customizar esse estojo aí com vocês. Ele é um modelo sem pen, então cabe muita coisa, só que eu não tava usando ele porque ele tinha uma estampa legal, mas era mais infantil, né? Tipo, eu gostava muito dele quando eu era pequena, mas ele acabou caindo no desuso. Então, como ele tava parado aqui no canto, eu resolvi dar uma cara nova pra ele, combinar mais com a minha personalidade pra eu ver se eu uso. Como eu gosto muito de artes e esse tema no geral, eu estudo bastante sobre isso e eu resolvi usar como inspiração a obra Noite Estrelada do Van Gogh. Então, enquanto eu pinto, eu vou trazer algumas curiosidades para vocês. Primeiro, a gente pensa que Van Gogh pintou a vida toda, né? Mas, na verdade, ele só foi começar a pintar na sua última década de vida. Um fato triste sobre ele é que ele era muito pobre, e isso é muito difícil da gente imaginar, já que as obras dele são tão famosas hoje em dia, mas isso, infelizmente, só foi acontecer depois da morte dele. Esse reconhecimento todo só veio depois que ele morreu. E justamente por ele ser mais pobre, ele não tinha dinheiro para pagar modelos e por isso ele pintava os camponeses trabalhando. Como eu já disse, ele como artista não teve muito reconhecimento e ao longo de todos os anos ele pintou cerca de 900 quadros, porém apenas um desses 900 quadros foi vendido em meses antes da morte dele. Além de todas as dificuldades financeiras e motivos para desistir, ele tinha muitas doenças e problemas de saúde. E no final da sua vida, ele foi morar num asilo, que foi justamente onde ele pintou a sua obra mais famosa, A Noite Estrelada, que era a vista que ele tinha da janela do quarto do asilo. Uma curiosidade muito legal sobre Van Gogh é que a cor preferida dele era amarelo, e é justamente também a minha cor preferida, mesmo antes de saber disso. A flor preferida do Van Gogh eram girassóis. A gente pode ver a presença deles em vários quadros, como Os 12 Girassóis em uma Jarra, que também é um quadro muito famoso dele. E ao longo de cerca de 600 cartas que ele já escreveu durante a vida toda dele, em algumas ele deixou bem claro que para ele o significado do girassol era vitalidade e beleza na natureza. Por isso, a presença dessas flores em várias das suas obras. O sonho dele, que ele também deixa registrado nessas cartas, é que ele fosse conhecido como o pintor dos girassóis. E, por isso, no enterro dele, alguns amigos levaram vários girassóis para prestar homenagem. A aparência física do Van Gogh era de um homem magro, branco, com olhos claros, ruivo e geralmente ele estava com barba. Na época, ele não era considerado padrão de beleza, mas eu acho que hoje em dia ele ia se encaixar bem no padrão da sociedade. No início da carreira artística dele, ele costumava pintar paisagens muito escuras e também ambientes fechados. Mas depois ele começou a fazer as obras como a gente conhece, com cores secundárias, de uma forma que tivesse mais luminosidade em campos abertos. O artista pintou cerca de 40 autorretratos, onde em cada quadro ele tem uma expressão diferente. Então pensa, cara, vendo essas obras e tendo noção que ele conseguia pintar quase mais de 40 expressões diferentes, e ele trabalhava além disso muito bem com todas as cores, a gente pode perceber que ele tinha um talento e uma habilidade assim incríveis. E ele desenvolveu isso ao longo de anos, mas foi um período muito curto, querendo ou não, até a morte dele. Porque ele realmente só começou a elaborar os seus quadros 10 anos antes de morrer. Falando assim parece muito, mas querendo ou não, para conhecimento técnico e habilidade para pintura dessa forma, é pouco. E uma das minhas frases preferidas do Van Gogh é: não extinga a tua inspiração e a tua imaginação. Não se torne escravo do seu modelo. A palavra extinguir, nesse caso, está sendo usada para expressar. Ou seja, basicamente ele está falando para a gente não sufocar nossa imaginação, nossa criatividade, porque isso é um bem muito valioso hoje na sociedade. E sempre foi, na verdade. Com tudo isso, dá para entender que mesmo com as dificuldades financeiras, de saúde do Van Gogh, mesmo assim ele valorizava a própria arte. Coisa que o resto da sociedade não fez enquanto ele era vivo. Voltando agora para o estojo, eu pintei ele com as tintas de tecido da Acrylex. E o símbolo ali do centro e as peças de metal do zíper eu pintei usando esmalte. E note que na lateral eu escrevi em inglês: siga seu próprio coração, mas adaptando a frase para siga sua própria arte, cortando o read heart, que significa coração, em português.
É óbvio que essa representação não tá nem aos pés da original, né? Era só uma inspiração, mas eu gostei muito de como ficou o resultado final e eu com certeza vou usar. Então já deixa o like e se inscreve no canal.